Olá, galerinha, tudo bem com vocês? E aí, galerinha, como vamos aí na preparação, né, para o Enem vestibulares? Galerinha, eu não vou aparecer no vídeo desta vez. Mas vai como dica este vídeo, mais um vídeo aí, mais uma videoaula do professor Alain Calvé. Rumo ao Enem, compromisso, foco. Na verdade, galerinha, neste vídeo, como estudar biologia para o Enem vestibulares? Algumas dicas aí pela experiência, né, galerinha, que a gente já tem aí ao longo de 15 anos. Na verdade, eu tenho dicas também de como estudar e aprender, de uma forma geral, em outros vídeos no meu canal aí no YouTube, o Alain Calvé. Vejam bem. Galerinha, o problema está na base, na referência que você tem de alguma disciplina. Mas vamos falar de biologia. A biologia ela nunca foi uma disciplina de fácil assimilação. Então, eu percebi isso esse tempo todo na docência, nesse processo pedagógico, e tento dá-la de modo que o aluno consiga assimilar em sala de aula da melhor maneira possível. Estudar com prazer, eu sempre digo, né? Porque a biologia é uma disciplina do dia a dia, contemporânea, do nosso cotidiano. Ela está intrínseca à nossa vida, queira ou não queira. Quando você acorda, logo de manhã cedo você já está estudando biologia. Ah, professor, como? Veja bem, você ao escovar o dente, você volta a ter um hálito normal, não é verdade? Ou comer alguma coisa até sem escovar o dente. Como? Porque assim, quando você está dormindo, veja bem, a sua língua faladora, ela está descansando. Quando a língua descansa, repousa, na verdade, ela deixa de produzir saliva. Ela deixa de produzir saliva. A saliva tem o oxigênio dissolvido lá, certo? Quando você deixa de salivar, bactérias que vivem no ambiente sem oxigênio, um ambiente anóxico, né? Bactérias anaeróbias, elas produzem gases, elas se reproduzem também muito rapidamente, que vivem no ambiente sem oxigênio, e essas bactérias anaeróbias, elas fazem fermentação, liberam esses gases que dá esse odor característico aí. Qualquer pessoa tem mau hálito, é um mau hálito fisiológico, claro que tem outras causas de mau hálito. E aí quando você começa a simplesmente falar durante o dia, comer alguma coisa, você produz a saliva, oxigena lá a boca, né? E as bactérias anaeróbias deixam de existir e dá lugar para outras bactérias aeróbias. Então o mau hálito, esse odor característico de enxofre, é proveniente de fermentação de bactérias anaeróbias. Qualquer um tem mau hálito. Independente se é um artista de televisão famoso, vai lá acordar com ele cedinho para você ver. Minha filhinha tem 5 anos de idade, a arcada dentária é bacana, mas tem um odorzinho característico. Então, a biologia é isso, é no dia a dia. Vai tomar café pela manhã, você já está estudando outros assuntos. Alimentação, nutrientes, carboidratos. Geralmente as pessoas se alimentam do café com pão e tá lá os carboidratos, gente, presente lá, né? Nos alimentos da manhã, logo cedo. Você vai estudar ali o que? Substâncias orgânicas, carboidratos. Tem aqueles que se alimentam ainda de um salame, aí vem proteínas. Então, por que não contextualizar a biologia em sala de aula, para ficar mais agradável o entendimento de determinados conteúdos? Por isso que eu gosto da biologia, que você pode dar de uma forma bem agradável. E muitos alunos têm resistência a essa disciplina em função da cientificidade dos nomes. Aí eles criam aquela resistência. Realmente, por ser uma disciplina científica, ela tem muitos nomes científicos. Mas aí você dando de uma forma contextualizada, ligando as coisas em sala de aula, o aluno compreende mais facilmente. Quando você vai falar, por exemplo, de saúde pública, você vai falar de micro-organismos que estão envolvidos em algumas bacterioses, viroses,
micoses do dia a dia. É só você contextualizar. Quando você fala, por exemplo, de fungos, você tem que ligar com os armários que ficam muito tempo fechados, né? O mofo, né? O mofo deu no pão, né? Que passou vários dias ali, criou um ambiente favorável de umidade, certo? Essa falta de oxigenação também. Então surgem esses micro-organismos. É verdade, a biologia ela pode ser dada de forma contextualizada. Mas, professor, o que estudar para o Enem em biologia nesses últimos dias aí? Galerinha, é taxativo, biologia, ecologia, está presente no Enem. Meio ambiente. Cerca de 40% das questões de biologia do Enem, vestibulares, ou até mais, tem ecologia. Então eu já fiz vários pôsteres lá no meu grupo de estudos, no WhatsApp, o Amantes da Biologia, que é um dos melhores grupos de estudos que está tendo atualmente, tanto no WhatsApp, Amantes da Biologia também no Facebook, tem muito material, é uma dica de estudo para o Enem nos últimos dias. Você coloca lá, procurar neste grupo para pesquisar qualquer assunto ou perguntas que eu coloco como perguntas, questões comentadas, diversos conteúdos, inclusive de ecologia. É uma boa dica você estudar, navegar no grupo de estudo dos Amantes da Biologia. E a galerinha que está lá adicionada no WhatsApp é uma galerinha bacana que interage. Então, você sabendo usar as redes sociais, incluindo aí o WhatsApp, esses grupos de estudos, página de biologia, no caso do professor aqui, biologia com o professor Alain Calvé, você sabendo utilizar com disciplina e tendo um horário disponível, você vai conseguir assimilar e aproveitar muita coisa de biologia. Aqui nós temos o Amantes da Biologia que você está visualizando aí, né? Se você navegar aqui, ó, você vai ver que existem vídeos, existem muitas dicas, né? Olha aqui o nosso grupo de estudos. Você vai aqui, procura, navega, você passa o dia e não termina de navegar de tanta informação baseada no Enem e vestibulares. Você estuda aqui passeando, né? Bota o lanchezinho aí do lado, no seu espaço aí do guerreiro, cantinho do guerreiro, e vai navegar no Amantes da Biologia. Tem novidades como podcast, né? Que são os áudios, aulas, para você comodamente, navegando, coloca o fonezinho de ouvido, né? E vai estudar biologia com o professor Alain Calvé nas redes sociais. É uma dica que você pode ter nos últimos dias de preparação para os vestibulares e Enem principalmente, certo? Então, você tem que utilizar as redes sociais de uma forma que ela te ajude, né? Que você tenha disciplina em estudar. Ó, fibrose cística aqui, ó. Fibrose cística pode estar presente, é um assunto muito em evidência, né? Pode estar caindo nos vestibulares, talvez no Enem não, porque Enem é feito as questões com muita antecedência, né? Mas aqui está dizendo que a fibrose cística causa o acúmulo de muco denso e pegajoso nos pulmões, no trato digestivo e em outras áreas do corpo. A incidência maior é nas regiões sul e sudeste, onde vivem mais pessoas de pele clara, com características caucasianas. A fibrose cística é causada por gene defeituoso, olha lá, gene defeituoso, e faz com que o corpo produza um líquido anormalmente denso e pegajoso, conhecido popularmente como muco, que se acumula nas passagens respiratórias dos pulmões e também no pâncreas. Então é um assunto bem relevante para se estudar nesses últimos dias aí de preparação, menos de 45 dias para o Enem e vestibulares. Então são dicas de estudo para vocês de biologia. Ó, Enem, dicas de saúde pública. Saúde pública, galerinha, ecologia, meio ambiente, é fatal uma questão dessa ou mais no Enem. Aqui eu dou dicas de doenças relacionadas com a água, por exemplo, leptospirose, eu falo de dengue,
esquistossomose e outras, né? A leishmaniose, cujo vetor é o mosquito, também eu gosto muito de comentar isso aí. Tem vários vídeos que você pode estar relacionando aí na sua agenda, né? Para você obter muito mais informações nessa reta final. Então, gente, você tem muitas ferramentas para estudar de biologia, como dica para o Enem, acompanhando nossos trabalhos aí nas redes sociais. Biologia é isso, é do dia a dia. Se você acaba gostando, sabendo estudar e assimilar da melhor maneira possível. Quando eu falo em como aprender e como estudar, uma dica de vídeo que eu tenho no meu canal, porque eu sempre falo, a melhor hora de aprender é a sala de aula, galerinha. É você reter o conteúdo explicado durante aquela aula pelo professor. Se você reteve durante a aula, você armazenou numa memória que eu chamo de memória RAM, né? Eu que inventei isso aí, memória automática de raciocínio. Aí você aprendeu durante a aula, seja um aluno carrapato, pergunte, questione, só sai dali se você aprender. Aproveite 40%, 50% da aula, gente, para aprender durante a aula. Porque às vezes o aluno viu o conteúdo, chega em casa, guarda o material, só vai pegar no outro dia, não revisa nem nada. Então, se você é daquele que só estuda para fazer prova, está perdido. Agora, se você reteve o seu conhecimento, uma memória chamada RAM, absorveu, assimilou aquele conteúdo, quando você voltar a vê-lo em outro momento, você só vai relembrar, certo? Aí você aprendeu, você não decorou. É uma dica que eu estou dando para vocês também, de aprender na hora certa, no tempo certo. Porque se você fizer um ensino médio, por exemplo, mal feito, fatalmente é mais despesa para o seu pai, para o seu responsável, ter que pagar um curso preparatório para você, um pré-vestibular, porque você não aprendeu no tempo certo, assimilou o conteúdo. Pois é, galerinha, são dicas que eu estou dando para vocês. Absorvam o conhecimento, assimilem e se organizem nessa etapa final aí para vocês saírem bastante munidos de informações de biologia, no meu caso, para o Enem. Navegue lá nas minhas páginas, nos meus grupos, na rede social, que vocês com certeza se sairão bem no Enem, nos vestibulares. Eutrofização é um outro assunto muito persistente nos vestibulares, na parte de meio ambiente, né? E todo mundo já está careca de saber o que é eutrofização, que é o excesso de matéria orgânica, né? Na água, excesso de nutrientes. E com isso, a população de algas tende a aumentar. Não é isso, galerinha? E ela aumentando, aumenta o consumo, tanto a produção quanto o consumo de oxigênio, certo? Na água. Aí vai ter uma competição pelo oxigênio, muitas espécies acabam morrendo, entrando em estado de decomposição. Aí é um veneno para a água, na verdade, a eutrofização. Quer ver, ó? Tem pôster meu sobre eutrofização nos amantes. Quando você clica aqui, bota bem aqui, ó, eutrofização, você vai encontrar, beleza? Assunto batido em vestibulares e Enem. Então essa é a dica, gente. Acompanhe o material do professor Alain Calvé nas redes sociais, no WhatsApp. Quem quiser, é isso aqui, ó, DDD 98 9117 6002. Ainda tem os mapas também que eu posto nos grupos, os mapas mentais, que acaba sendo uma boa dica de assimilação de conteúdos diversos, mapas mentais. Também ouçam meus podcasts, gente, os audioaulas. Fica a dica de biologia para você nessa reta final para o Enem e vestibulares. Falou, galerinha, um abraço!